Olá, que bom ter você aqui de novo. Muito obrigada por me receber aí na sua casa. Como você vai? Como foi o seu dia? Muito obrigada por mais uma vez me permitir estar aí com você, com a sua família, podermos ficar juntas aí pelos próximos minutos. O povo de Deus vivia num dos momentos mais desafiadores. Eles estavam escravos no Egito há muitos anos, viviam em extremo sofrimento, aflição, angústia. O povo de Deus era escravo na terra do inimigo. E aí eu quero te perguntar, como que a gente faz para ter sonhos? Como estabelecer metas, objetivos? Como descobrir o propósito de Deus para a nossa vida quando se é escravo na terra dos inimigos? Talvez essa seja a sua condição neste momento. Talvez você olhe para si mesma e nem consiga sonhar. Não consiga pensar que a sua vida tem um propósito, que você seja relevante. Quem sabe, tudo o que você consiga ver são seus dias passando, imersos em dor, em sofrimento. Quem sabe você esteja carregando frustrações tão intensas que parar para pensar no sentido da vida seja uma tarefa talvez até dolorosa. Se você tem se sentido assim, se não tem conseguido ver com clareza qual seja o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, então me permita entrar aí na sua casa. Quero sentar aí do seu lado, posso? Posso sentar aí com você? Me permita estar com você para que a gente possa conversar bem de perto. Você que sente que a sua vida não tem tido muita relevância, que chegou ao fundo do poço, que se sente escravizada na terra do inimigo, eu quero te dizer, Deus tem uma mensagem especial para você hoje. Ele tem uma mensagem para você hoje. Então, se prepare, pegue já a sua Bíblia, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus. Eu vou agora para o intervalo, enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você chama e convida seu filho, o jovem, para vir conversar com a gente, para vir participar, reúne aí a família. Hoje Deus quer falar com você e transformar a sua vida. A gente vai para o intervalo, é rapidinho e eu já volto com você. Viu só como voltamos rapidinho? E eu já volto trazendo uma notícia muito boa para você, que é essa revista, esse guia, Revista Esperança Eu no Universo. E aí, olha só, você já se perguntou qual é o propósito da minha vida? Acho que essa é uma pergunta que todos nós em algum momento fazemos, não é? Deus realmente me ouve? Será que Deus me ouve? Por que tanto sofrimento no mundo? Se essas são algumas perguntas que já passaram na sua mente, você não está sozinha, não. E a resposta, você vai encontrar, a resposta para essas e outras indagações, você vai encontrar aqui na revista Esperança Eu no Universo. Ela foi feita especialmente para você jovem, jovem como eu, que busca respostas a questões mais profundas da vida, questões essenciais. E aí você pode transformar as suas dúvidas em clareza e propósito. Deus te criou com um plano incrível e este guia é o próximo passo para você descobrir o que isso significa. Então, olha só, é muito fácil para você ter acesso a esse guia. Peça agora mesmo a sua revista pelo WhatsApp. Basta entrar em contato e você vai ser atendido diretamente lá pela nossa equipe que está agora te esperando. Peça a revista Esperança pelo WhatsApp. Ó, anota aí, vou falar o número. É o 12 982 44 44 49. Vou repetir, presta atenção. 12 982 44 44 49. E aí você vai poder então dar um passo gigantesco em direção à vida plena que Deus planejou para você. Quero te convidar a um momento de oração.
A gente vai começar a abrir a palavra de Deus, a fazer profundas reflexões e eu sei que Deus quer falar com você de forma especial neste momento. E nada melhor do que termos um momento de oração para ouvirmos a voz de Deus, para que Ele prepare o nosso coração e para que a gente seja alimentados pela palavra dEle. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra que nos coloca em conexão direta e diária contigo também. A Tua palavra que nos transforma, que nos orienta. E nós queremos te pedir, nós queremos clamar neste momento que o Senhor abra a nossa mente, nos dê entendimento para conhecermos qual é o Teu propósito para a nossa vida, quais são os Teus sonhos e que nós possamos nos ajustar, nos alinhar ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco agora enquanto estudamos a Tua palavra, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Coisa boa falar com Deus, né? Mas eu quero te convidar para irmos para a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, abra aí em Êxodo, em Gênesis não, em Êxodo capítulo 3, verso 1 e o verso 2. Esses textos vão nortear o nosso momento de estudo nessa noite. A gente vai se deparar com uma história linda, com mensagens poderosas. Então prepara seu coração, porque Deus vai falar comigo e com você agora através da leitura. Êxodo capítulo 3, versos 1 e verso 2. Olha só que coisa interessante. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, que era sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Esse texto, ele mostra aqui a história de Moisés, um personagem muito especial, com uma história incrível e com lições preciosas que nós podemos aprender de como é ter Deus no centro da nossa vida. Moisés tinha sido educado para ser o melhor, o personagem principal. Ele tinha sido educado para ser o próximo faraó. O futuro de Moisés estava traçado para que ele fosse uma pessoa diferenciada. Ele tinha tudo, mas por um erro, ele perdeu todas as oportunidades que ele tinha de ter um futuro brilhante. E agora ele estava ali, no anonimato, pastoreando ovelhas, escondido do olhar das multidões. Talvez você olhe para você e você se sinta assim, nesse mesmo momento. Será que os teus erros acabaram te desviando do seu caminho? Talvez você foi um jovem criado na igreja, você estudou nas melhores escolas, cantou no coral, participou do clube de desbravadores, mas talvez você tenha se distanciado e por decisões impulsivas e erradas, você tenha jogado seu futuro na lata do lixo. Será que eu estou falando com você? Talvez você se perdeu no meio das drogas e nesse momento, talvez essa seja a sua realidade. Perdido nas drogas, na prostituição, longe dos planos de Deus para você. Talvez você ainda esteja na igreja, mas o seu coração está longe da igreja. Moisés estava no anonimato, escondido de tudo e de todos, mas não dos olhos de Deus. Deus então se apresenta a Moisés no meio da sarça ardente. E naquele momento tão especial, Deus diz algo para Moisés que também quer dizer para você hoje. Deus diz algo que muda a história de Moisés. E está aí ainda em Êxodo capítulo 3, no verso 7. E eu quero te convidar para irmos lá para o verso 7. E é um dos meus versos favoritos da Bíblia. Olha que coisa incrível.
Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. E o verso 8 diz: por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra. Que versos impressionantes. Sabe, quando a gente lê Êxodo 3:7, a gente começa a descobrir coisas incríveis. E a primeira coisa incrível que eu quero que você entenda é que Deus vê a sua aflição. É o que a gente leu aqui. Certamente vi a aflição do meu povo. É isso que está escrito aqui. Deus vê a aflição do povo dele. Deus vê a sua aflição. Outra verdade linda que a gente encontra aqui no verso 7, Deus ouve o clamor do povo dele, ouviu no passado e ele ouve o seu clamor. E a outra verdade linda do verso 7 é que Deus conhece o seu sofrimento. Eu não sei qual é o Egito que você está cativo neste momento. Eu não sei quais são os seus sofrimentos. Eu não sei quais são as suas dores. Talvez quais sejam as suas fraquezas. Eu não sei quais são as dificuldades, as suas dúvidas nesse momento, os seus fracassos. Eu não sei o que está acontecendo com você hoje, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que há um Deus aí do seu lado que está te vendo, que está vendo as suas aflições, que está ouvindo as suas orações, que te conhece profundamente, conhece o seu sofrimento e um Deus que entra em ação para mudar completamente a tua história. Deus é especialista em transformar histórias e agora chegou a sua vez. É isso mesmo, é isso, é isso. É sobre você, não é apenas sobre Moisés. Moisés foi no passado, mas hoje é sobre você. O teu Deus, o Deus da Bíblia, que é o seu Deus, ele é especialista em transformar histórias. É um Deus especialista em milagres e agora é a sua vez de se abrir e permitir que Deus entre na sua vida, transforme a sua história. É a sua vez, é a sua vez. Mas a história, o verso, ele finaliza o verso 7 dizendo essa verdade linda, Deus vê, Deus ouve, mas o verso 8 tem um aspecto que eu quero chamar a atenção. Abra aí, olha aí, Êxodo 3, verso 8. O verso diz, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Que verdade sensacional! A Bíblia diz que Deus, ele desce para livrar o povo naquele contexto. Deus, ele desce para tirar o povo do Egito, o povo que estava em sofrimento, o povo que estava cativo. Mas o texto quer dizer que Deus, ele desce para tirar você, para te livrar, para te fazer sair da terra do seu sofrimento e para te levar para uma terra de abundância. Louvado seja Deus, o Deus que nós adoramos. Nós adoramos um Deus que ouve. Você que está me ouvindo aí, sentado aí na sua sala, ou talvez no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja, saiba, o Deus que você adora é um Deus que te vê, é um Deus que te ouve, é um Deus que conhece, mas é um Deus também que entra em ação. Ele age, sabe por quê? Ele age porque ele é um Deus especialista em milagres. E você precisa deixar que essa verdade entre no seu coração, inunde o seu coração e isso deve nortear a sua vida, porque Deus está vendo onde você está nesse momento. Ele vê você que há tanto tempo tem fugido dele. Você é jovem que está dentro da igreja, mas que de repente a igreja já não está dentro de você.
Talvez você esteja nesse momento se questionando o seu lugar, a sua identidade como cristão. Talvez você se sinta mais fora do que dentro da igreja. Talvez o seu dilema hoje é que talvez seja em relação a sentimentos de culpa, a coisas que você fez no passado e que você carrega isso dentro de você. Essa dor que te esmaga, esse sentimento de culpa que você carrega, que oprime a sua mente, que destrói o seu coração. Você talvez esteja acreditando que você foi longe demais e que não haja mais solução para você. Ah, se você está se sentindo assim, eu não sei como, onde você está me ouvindo neste momento. Talvez seja aí na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, andando sem rumo, talvez você esteja perdido nesse exato momento. Talvez agora eu esteja falando com você que está aí aflito, desesperado. Talvez você esteja no alto da montanha, mas talvez você está lá no fundo do poço. Eu quero te dizer, se você está no alto da montanha ou no fundo do poço, Ele está te vendo. Ele está vendo você. Você que nessa semana pensou, quem sabe, em até começar a planejar como fazer para tirar a sua vida. Eu quero te dizer, Deus está vendo você. A Bíblia diz que Deus viu Moisés, mas viu também o povo que estava escravizado há tantos anos no Egito. A Bíblia diz que Deus desceu a fim de livrar o povo das mãos dos egípcios. Você precisa entender, Deus, Ele não está inativo na sua vida. Louvado seja Deus. Ele não está inativo, Ele não está dormindo, Ele não está distraído. Talvez você tenha se perguntado, onde está Deus? Talvez você está imerso em tantos problemas, em tantos desafios e você não está conseguindo ver Deus. Mas eu quero te dizer, ainda que você não esteja vendo Deus, Ele está te vendo. Ele está te vendo. E hoje Ele diz, filho, eu desci para te tirar do Egito. Ele sabe exatamente onde você está agora. Ele conhece o poço exato em que você se encontra. E hoje, exatamente hoje, Ele está disponível e disposto a descer até onde você está para te livrar da escravidão da culpa, da escravidão do engano, da escravidão do pecado. O verso 8 finaliza dizendo algo muito importante. Pega aí a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 3, o verso 8, lá no final do verso diz assim: para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do eveu e do jebuseu. Que coisa impressionante! É muito lindo encher o nosso coração com a verdade de que Deus, Ele se levanta. O Rei do Universo, que conduz tudo, Ele se levanta para olhar para você, para entrar em ação na sua vida e para tirar você, para te levar da sua terra de escravidão para aquela terra boa, aquela terra ampla, terra que mana leite e mel. Entenda, Deus não está inativo na sua vida. Você pode repetir isso? Repete isso comigo. Deus não está inativo na minha vida. E você precisa acreditar, se apropriar dessa verdade, porque Deus é uma realidade presente na sua vida, independente de onde e de como você esteja neste momento. Independente da sua realidade, entenda, Deus tem planos para você. Ele está sonhando com a sua vida.
Deus, Ele te vê. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele está preocupado com você. E Deus tem milagres à sua disposição, esperando por você. Onde estão os teus sonhos? Onde foi? Em qual esquina da vida talvez você tenha perdido os seus sonhos? De repente, o sofrimento da sua vida, as frustrações te roubaram a capacidade de você olhar para si mesmo. Talvez você olhe para você e você não consiga ver o baita potencial que existe dentro de você. E talvez você passe pela vida achando que você é alguém extremamente aquém da pessoa incrível que Deus criou. Moisés olhava para si mesmo e ele se via como? Como que ele se via? Ele tinha sido criado com o melhor, ele tinha sido criado para ser o governador do Egito, ele tinha sido criado para ser o faraó, não o governador do Egito, o faraó do Egito, para ser o líder. Ele tinha sido criado para as alturas, mas por decisões, pelas coisas da vida dele, ele se torna um fugitivo. E agora Moisés olha para si mesmo e ele se vê como um fugitivo dos seus erros. Ele olha para ele mesmo e se vê como um criminoso e acreditava que o seu futuro seria apenas como um simples pastor de ovelhas. Eu não sei quando você olha para você o que você se vê. Como que você se vê? Qual é a visão que você tem de si mesmo? Você consegue ver Deus presente e atuante na sua vida? Você consegue olhar para si mesmo e ver Deus agindo e te levando para fazer coisas extraordinárias através de você, através da sua atuação, através dos seus dons, através do potencial incrível que Deus colocou dentro de você? Ou talvez você se olhe e veja como alguém que não tem valor. Talvez quando você fica quieto, pensando, refletindo, você só consegue ouvir aquelas vozes que diz você não pode, você não consegue. Olha para você, quem é você? E talvez essa culpa, esse passado que você tem que carregar, esteja te aprisionando e te impedindo de viver o extraordinário de Deus para você. Deus olha para Moisés. E quando Deus olha para Moisés, embora Moisés se visse apenas como um simples pastor de ovelhas, Deus olhava para Moisés e o via como o libertador de uma nação. Quando você olha para você, possivelmente você se veja diferente da forma como Deus te vê. Quem é você para você? Você olha a si mesmo através da perspectiva divina, de como Ele te criou de forma assombrosamente maravilhosa, ou você se vê como alguém escravo do seu passado, escravo da culpa, escravo dos seus pecados? Deus tem sonhos para você. Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Por isso, você precisa parar de olhar para o seu passado. Talvez você já tenha saído do seu passado, mas o seu passado não saiu de você. Talvez você não consiga olhar para o que está à frente de você, porque o seu olhar, os seus olhos estão constantemente olhando para as coisas que já aconteceram. E a culpa, as consequências de coisas que aconteceram ao longo da sua vida, decisões erradas que você acabou tomando, e você só consegue se ver por essa perspectiva. Deus tem um olhar diferente para você. Olhe para o seu potencial. Olhe para esse potencial gigantesco que Deus colocou dentro de você. Olhe para as habilidades, para os dons, para os talentos que Ele já deu para você, e então é hora de você entrar em ação. Pare de esperar. Pare de esperar que coisas possam acontecer.
Pare de esperar que alguém venha te tirar da sua prisão. Você tem Deus com você. Você tem Deus à sua frente. Deus tem pressa de fazer coisas grandes em você. Pare de ficar esperando o passado se resolver. Deus tem pressa de fazer coisas grandiosas na sua vida e através da sua vida. Eu quero finalizar orando por você. Eu quero orar por você que deseja clamar para que o Senhor restaure os seus sonhos. Você que tem um desejo de que Deus entre na sua vida e restaure os seus objetivos. Eu quero orar por você que deseja ser um instrumento poderoso nas mãos do Deus do sobrenatural. Você que deseja aceitar o chamado de Deus para se colocar nas mãos do Criador e fazer a obra que Ele te chama. Eu sei que o Espírito Santo está agora clamando. Eu sei que o Espírito Santo está agora falando com o seu coração. E Ele está te dizendo para que você pare de olhar para os seus erros. Tire os olhos dos seus pecados passados. E Ele está te convidando para que você se deixe ser usado por Ele. Deus quer falar com você neste momento. Deus tem um chamado especial para você. É para você mesmo. Você que está aí sentado, você que está aí no sofá, no seu quarto, você que está aí me ouvindo. Quem sabe você esteja escondido aí numa cama, num quarto escuro. Você que está aí agora pensando em desistir, Deus tem uma mensagem para você, tem um chamado para você. E é com você que Deus quer falar e Ele quer restaurar os seus sonhos, porque Ele te vê, Ele te ouve e Ele entra em ação. Você que está pensando em desistir, você que acha que não tem mais solução, você acha que não adianta mais tentar, eu quero falar com você. E eu quero te pedir para que você abra o seu coração, a sua mente. Você que está aí me ouvindo, abra o seu coração. Olha aqui nos meus olhos, eu quero falar com você, quero falar com o seu coração. Eu quero te dizer, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de sonhar com você. E eu quero orar por você que acredita que precisa de um milagre, que precisa da transformação na sua vida. Deus tem todos os recursos para entrar na sua vida e te transformar. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de ter uma vida de acordo com o teu propósito. Muito obrigada porque o Senhor sonha conosco, porque o Senhor nos vê, nos ouve, mas porque o Senhor também entra na nossa vida, trazendo a nós transformação, libertação, cura. Eu quero interceder por essa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor possa tocar essa mente e esse coração e levar transformação, cura e salvação. Oro agradecida em nome de Jesus. Amém.